Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo. Novo episódio do TranslateCast. Eu estou aqui com a professora doutora Tatiana Pog, professor doutor Eduardo Daflon e professor doutor Tiago Magela, para a gente discutir um pouco algumas noções de Idade Média, fascismo, usos do passado. Então, vou pedir aí, começando pela nossa convidada externa, começar a se apresentar, por favor. Oi, pessoal, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês e participar dessa conversa, uma conversa sobre coisas do passado, mas tão atual, né, porque o passado está sempre se mexendo, né, porque ele está sempre dialogando com o presente. Enfim, eu sou professora de História Contemporânea, trabalho com fascismo contemporâneo, e estou aqui hoje, então, nessa conversa com os colegas que trabalham com história medieval, para a gente fazer essa ponte estranha, mas não tão estranha assim. Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Daflon, sou doutor em História pela UFT, tese defendida recentemente, né? Sou um recém-doutor. Terminei o doutorado no ano passado, em 2020, e trabalho na educação básica e também colaboro com uma faculdade privada. E vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente trocar essa ideia. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tiago Magela, atualmente sou professor substituto na Federal da Grande Dourados e, nesse momento, eu me dedico ao tema do ensino de História e também dos estudos medievais. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal aqui sobre como o fascismo e as ditaduras se apropriaram de certos passados medievais. Queria só dizer que o nosso host não se apresentou, então, por favor, Matheus, se apresente também. Pois é, cometi essa gafe. Bom, estou aqui apresentando esse episódio para vocês. Meu nome é Matheus Tarjano, né? Eu sou doutorando em História, fazendo na área de História Medieval também. Sou membro do Translate, do CCCP Precá, e espero conduzir muito bem este episódio aqui com esses grandes convidados. Bom, entrando já direto no nosso assunto, né? A gente fez já um episódio sobre usos do passado, né, com o professor Paulo Pachá, focando mais nas questões contemporâneas, como a contemporaneidade tem feito uso, né, se apropriando desse passado medieval. E hoje aqui com a Tatiana, acho que é interessante a gente ver como outras sociedades pretéritas também se apropriaram do passado. E pensando aqui na primeira metade do século XX, né, principalmente as experiências na Alemanha e na Itália fascista, queria pedir para a Tatiana falar um pouco sobre esses usos do passado, não necessariamente antigo medieval, mas de uma forma mais geral, dentro desses regimes. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que falar um pouquinho sobre em que consistem esses regimes, né? Eu sei que, aparentemente, esse programa pode parecer uma viagem muito louca, né? Fascismo, medievalismo, né? Mas, enfim, é importante que a gente tenha a noção que são universos muito diferentes, são sociedades muito diferentes, com formas de organização política, de produção e mentalidade completamente distintas, né? E aí a ponte que a gente pode fazer, né, é alguma coisa ligada a interpretações sobre o passado, né? Ou como a gente fala, né, usos do passado. E quando a gente fala de usos do passado, a gente entende que esses usos, eles nunca são desinteressados. Mas então, que uso é esse, né? Que um fascismo, né, que é um regime político contemporâneo, que dialoga com uma outro tipo de formação social, né? Enfim, que uso que ele faria, né, desse passado medieval, né? Então, eu vou começar um pouquinho falando sobre o fascismo, né? Quando a gente fala de fascismo, eu acho interessante que a gente olhe para o fascismo como um processo, né? E ele é um processo multifacetado, tanto em termos porque ele contém diversas dimensões, como é importante que a gente entenda ele também como um processo no sentido do desenvolvimento de um determinado projeto de sociedade, né? Ou seja, que o fascismo ele pode avançar, se enraizar socialmente, ser vitorioso no sentido de conseguir construir um regime ou não. E nesse processo de construção social e política, a gente vai perceber que existe uma dimensão que é ideológica, existe uma dimensão social, né, no sentido da construção de um movimento social mesmo, né, e um movimento social, no caso do fascismo, ele tem algumas características particulares, que é o fato dele carregar uma face legal e uma face ilegal, né, porque existe um elemento de organização paramilitar aí, que faz o uso de uma violência que é ilegítima, que é fora da lei. Então, ele é um movimento social que tem esse caráter também, né, que se apresenta de uma forma
legalmente, mas ele tem também uma outra dimensão, um outro elemento, né, que seria de uso de uma violência ilegítima com a construção de agremiações paramilitares que agem aí de forma clandestina, vamos dizer assim. Então, existe uma outra dimensão também do fascismo, que é uma dimensão político-parlamentar mesmo, né, com a formação de um partido político, né, até, né, caso esse movimento seja vitorioso, né, a constituição de um regime fascista, né. Então, você pode ter, né, quando o movimento tem sucesso, o partido tem sucesso em estabelecer determinadas alianças com o empresariado, com grupos tradicionais, né, e aí eu estou chamando de grupos tradicionais aí, a própria igreja, a alta burocracia, as forças armadas, o judiciário, né, grupos sociais tradicionais, né. O fascismo só é vitorioso quando ele consegue construir alianças com esses grupos, né? Assim, não existe fascismo vitorioso sem a aliança com a classe dominante, sem uma aliança com as instituições que organizam a dominação burguesa, né? Justamente porque o fascismo ele surge dentro de uma determinada conformação, né, de organização do capitalismo. Ele é uma forma de organização do capitalismo. Existem formas democráticas de organização do capitalismo, formas autoritárias, formas fascistas de organização do capitalismo, formas mais inclusivas, formas mais excludentes, enfim. Então, o fascismo não tem como a gente também falar de fascismo sem falar de capitalismo, né? Ele é uma forma de organização da sociedade burguesa que emerge justamente no momento em que a sociedade burguesa se apresenta num cenário de crise profunda, de crise estrutural, né, de crise de organização mesmo da sua dominação, de organização do seu regime, de um determinado, até um regime de acumulação. São momentos em que abre-se uma brecha para a emergência ou para o fortalecimento de forças fascistas. Então, é importante que a gente já, né, dê uma delimitada nesse sentido. E eu acho que seria interessante também a gente entender, né, como eu falei, que o fascismo, que a gente deveria pensar o fascismo como um processo que tem diversas dimensões, desde uma dimensão ideológica, uma dimensão política, social, não sei o quê, né? Eu acho que essa ponte, talvez, com a medievalidade apareça mais quando a gente pense, se a gente se concentrar um pouco mais nessa discussão da dimensão ideológica do fascismo, porque aí a gente pode começar a perceber que o fascismo, ele, em um certo sentido, ele alimenta tanto elementos, né, quando a gente pensa fascismo como ideologia, que eu estou dizendo, né, ele vai alimentar tanto elementos de nostalgia quanto elementos de utopia, né. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um conjunto de historiadores, né, que vem se dedicando muito ao estudo do fascismo como ideologia, né, e assim, por mais que eu não concorde, eu particularmente não concorde que o fascismo se resuma a uma ideologia, né, ou se resuma ao resultado de uma construção fundamentalmente ideológica, porque isso configuraria uma abordagem idealista do fenômeno, né? Eu acredito que esses colegas, né, esses autores, né, como o historiador Ziv Steinhell, ou Roger Griffin, Stanley Payne, eles trazem inegavelmente contribuições importantes para a gente pensar essa dimensão ideológica do fascismo. E aí o que eles fazem? Né? Eles procuram resgatar as raízes ideológicas do fascismo num determinado contexto do passado. Que contexto é esse? É o contexto da crise da modernidade, um contexto marcado por um profundo pessimismo que marca a passagem do século XIX para o século XX. E aí eles vão se debruçar particularmente sobre esse contexto, porque eles vão entender que as raízes ideológicas, as origens, as bases das grandes ideias do imaginário fascista vai remeter a esse contexto, vai remeter a processos que estavam acontecendo nesse momento, porque era um contexto de extremo pessimismo, de desencantamento com a modernidade, de desencantamento com o liberalismo, e essa crise, né, veja bem, ela era entendida como a causadora mesmo de uma decadência civilizacional, social, cultural, moral da Europa, do Ocidente, né, de uma forma mais geral, e isso vai se expressar nesse contexto da virada do século, em um conjunto de filosofias e de movimentos culturais e movimentos políticos, né, que vão ser bastante proeminentes naquele momento, como o romantismo reacionário, como determinadas correntes do nacionalismo, que seria um nacionalismo etnocentrado, um nacionalismo xenófobo, determinadas teorias, por exemplo, como o darwinismo social, a teoria das elites, teorias eugenistas. Tinha um movimento, por exemplo, na Alemanha, chamado de Revolução Conservadora Alemã, que também resgatou bastante, né, fez bastante uma crítica sobre essa questão da modernidade, né, nesse momento. E eles vão expressar o quê? Né? Todas essas teorias, esses movimentos culturais, eles vão expressar uma revolta
conservadora, que visava justamente o quê? O resgate da nação. Entendida aí, né, aí existe uma disputa realmente até pelo entendimento do que seria a nação, mas eles entendiam a nação como uma comunidade étnica, uma comunidade histórica, espiritual, uma comunidade orgânica, né, e essa comunidade, ela estaria ameaçada pelo processo de miscigenação, do cosmopolitismo, do próprio avanço do liberalismo, do progresso liberal. Tudo isso, né, estaria imprimindo o quê? Uma cultura, segundo eles, né, uma cultura não patriótica, materialista, encorajadora de individualismos ou de um internacionalismo socialista, né, coisas do tipo. E o que eles buscavam, então? Eles buscavam resgatar, justamente a partir aí de muitas vezes, uma conexão com a natureza, né, eles buscavam, às vezes, um retorno meio nostálgico a uma construção idílica de passado também, né, eles mesmos. Isso é bem interessante, né? O fascismo é como se ele se remetesse, né? Segundo esses autores, ele se remete a um resgate dessa problemática do século XIX, que, por sua vez, está olhando para um outro passado, um passado mais remoto ainda. Esse sim, né? Que nessa visão remeteria, então, a uma ideia de medievalidade. O que a gente vai perceber é o seguinte: o fascismo não fala de medievalidade, ele também não fala de uma antiguidade romana, por exemplo, no caso do fascismo italiano. São ideias de passado sobre ideias do passado, né? Eu já vou melhorar isso um pouquinho, né? Mas, enfim, o que eles buscavam? Eles buscavam uma reconexão aí, então, com a natureza, um retorno nostálgico ao interior, um resgate do espírito do povo, né, que em alemão eles chamavam de Volksgeist, dos laços, um resgate dos laços comunitários, de uma cultura nativa, uma cultura própria, original, que nada mais é do que uma cultura que é etnocentrada, mas que, ao mesmo tempo, é uma cultura do quê? Uma cultura da ação, uma cultura da guerra, do resgate da honra, da busca do heroísmo, da glorificação, até da violência, né, como expressão da força masculina. No fundo, era o resgate do quê? De uma cultura ou de um arcabouço cultural aristocrático. E isso vai inspirar filosofias e ações políticas pautadas em princípios que são extremamente conservadores. O princípio do sangue e do solo, certo? Como um determinado povo, né, que está ligado a um determinado solo, a um determinado território, que o território é daquele povo originalmente, e a justificativa para isso, né, seria uma justificativa étnica, né? Por isso que tem essa coisa, é o princípio do sangue e do solo, é o entendimento de uma nação como uma comunidade consanguínea, ligada a um determinado território, e isso vai alimentar um nacionalismo xenófobo, né, vai dar margem para a popularização de teorias como o darwinismo social, as teorias eugenistas, o mito da nação de raça pura, né, que para sobreviver tem que eliminar todos os diferentes. Então, o fascismo, o que ele faz? Ele recupera essa revolta, que é uma revolta original lá do século XIX, uma revolta contra a modernidade, contra o liberalismo, contra a cultura material. Então, ele recupera essa revolta, ele recupera esses princípios, como esse princípio do sangue e do solo, dando a esse velho problema uma solução moderna, uma solução secular, né? Então, a solução não estaria exatamente no resgate completo da tradição, nem numa solução transcendental. Seria uma solução secular, ou seja, a gente tem que o quê? Construir um novo homem fascista. Nesse momento, um novo mundo, né? Enfim, é uma coisa mesmo de regeneração, de reconstrução de algo novo a partir de um problema que é passado, né? Quase que de um cenário de decadência, de destruição, que eles estão observando no Entre Guerras, mas que já remeteria a um processo de decadência ocidental bem anterior. Enfim, então, eu acho que a partir daí, é nesse sentido, né, que eu falo, né, que a gente pode pensar numa dialética entre uma componente nostálgica e uma componente utópica. É utopia porque existe uma proposta de transformação, de construção de uma nova ordem. Existe um potencial inspirador aí para transformação. Porém, essa utopia revolucionária, ela tem um caráter que é profundamente reacionário, que é profundamente opressor. Por quê? Porque o fascismo, ele constrói, sim, um mito de renascimento, mas ele é um renascimento o quê? De tipo ultranacionalista, né? Que é isso, por exemplo, que é que o Roger Griffin, né, que é um outro grande historiador, vai falar, né? Ele vai dizer, olha, o fascismo, ele constrói um mito
um mito palingenético, de palingênese, né? Que remete a uma ideia de recomeço, de uma criação de algo novo, de renovação, de regeneração. E regeneração de quê? Diante de um cenário de destruição, de decadência. Mas esse renascimento, essa renovação, ela não é aleatória. Ela é ultranacionalista. E nesse aspecto, como eu falei, há uma disputa pelo que a gente define pelo que eles definem como nação. Qual é a herança da nação? Qual é a sua ancestralidade? Nesse momento, a gente percebe muito bem a componente nostálgica, porque há um olhar para o passado. Há um olhar para a tradição do nacionalismo xenófobo, de uma cultura popular nativista, etnocentrada, para a filosofia sangue solo, para a nação como comunidade racial, que nada mais é, né, do que o quê? Entendimentos ou explicações do passado, filosofias do passado, né, do passado o quê? Dessa criação romântica e nacionalista, sobre um outro passado, sobre um passado mais remoto ainda, né, que é um passado que esse sim remonta ao medievo, à antiguidade, a um arcabouço cultural de tipo aristocrático. Então, no fim das contas, não é exatamente sobre o medievo ou sobre a antiguidade, é um resgate contemporâneo, né, um olhar moderno sobre o medievo e a antiguidade, né? Valeu, Tatiana, obrigado pela colocação, pela exposição. De fato, muito interessante é que, às vezes, quando a gente começa a preparar aulas para falar sobre fascismo, sobre esses temas, são muito frequentes que apareçam aquelas imagens, que inclusive uma delas está na capa do episódio de hoje, que é a pintura, que é a pintura chamada o Porta-Estandarte, que é uma pintura do Hitler, produzida em 34 a 36, que ele está todo vestido, aparamentado, com aquelas vestes medievais, as propagandas lá da Itália fascista, em que a loba de Rômulo e Remo protege a Itália contra os invasores ingleses. Então, são sempre essas imagens que acabam sendo remetidas, e quando a gente pensa na questão, pelo menos aí, essa conversa que está aqui para a gente esclarecer isso, né? E quando a gente pensa, sobretudo, nos elementos mais racialmente mobilizados, é muito interessante como, mais uma vez, o passado antigo, sobretudo no caso italiano, aparece. Por exemplo, tem um cartaz 44 da Itália fascista, da Itália de Mussolini, que é uma estátua do Otávio Augusto, aquela estátua de mármore branco, né? Escrito "não passarão" em italiano, e 2 soldados negros dos Estados Unidos rindo ao pé da imagem. Uma outra é uma estátua de soldados dos Estados Unidos, do lado uma estátua também em mármore branco, com $2 escrito, como se fosse o objetivo deles a pilhagem dos tesouros, da riqueza dessa cultura italiana, enfim. Então são essas imagens que vêm na nossa cabeça. E aí é isso que você estava falando, né, de uma valorização de um passado, de um outro passado, né? Essa mirada para o 19, essa mirada romântica que vai buscar lá nos ideais do passado um aproveitamento, né? Então é uma reciclagem, entre aspas, da lata de lixo da história. A gente poderia dizer isso? Você usaria essa expressão? É o resgate daquilo que interessa, né? Eu acho que tá mais por aí, né? Quando eu digo assim, que não é exatamente sobre, não é para descrever ou explicar determinados processos, né, sobre o medievo, a antiguidade, não é isso que o fascismo faz, não é isso que essa geração, por exemplo, do 19, esses românticos do século XIX faziam também. Não tem nada a ver com a explicação, né, de determinados fenômenos, não é sobre isso. É sobre você utilizar determinados elementos desse passado, determinadas imagens, para justificar interesses daquele tempo, daquela sociedade. Né? Então, assim, quando os românticos olhavam para trás nostalgicamente, eles tinham um determinado interesse. Então, não é sobre, né? Eu acho que isso que é interessante, né? A pessoa vai ver não, mas isso fala sobre um determinado processo medieval, um processo de antiguidade. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente um uso para justificar determinados interesses contemporâneos daquele processo presente, né? Então, eu acho que fala muito mais do presente do que exatamente do passado, apesar de estar usando elementos do passado. Talvez isso abra aí para a gente até uma discussão interessante sobre estética, né? Sobre estética e política, sobre cultura e política, né? Porque
esse resgate, por exemplo, da construção do mito da renovação fascista, ele aparece também na estética. Por quê? Porque a estética fascista, ela invoca a todo momento um determinado passado mítico, puro, virtuoso, um tempo de grandeza e de glória. Mas isso é uma construção narrativa. Não quer dizer necessariamente que esse passado seja necessariamente um momento de grandeza, de glória, puro e virtuoso. Não, né? Porque a gente sabe que todos os processos históricos, em todas as temporalidades, eles são atravessados pela contradição, pela luta, né? Enfim. Então, não é sobre explicar o passado. Não é sobre isso. Né? É sobre você trazer fazer uma construção sobre o passado, uma construção narrativa sobre o passado, que venha ajudar você a construir os seus interesses do presente, ou a legitimar os seus interesses do presente. Então, se a gente olhar, por exemplo, né, para essa discussão da estética fascista, eu acho ela muito interessante, né? Enfim, porque alude também a essa noção de que a nação ela precisa se reerguer esteticamente também. Não só politicamente, não só economicamente, ela precisa se reerguer esteticamente, no sentido e aí a gente entende por que o fascismo investe tanto em obras monumentais, em celebrações grandiosas, né? Você tem grandes eventos de massa, e esses eventos, eles são muito bem organizados, eles são, assim, meticulosamente organizados, de forma que vem aludir o quê? A ordem, a noção de ordem, de força, de grandeza, você tem um determinado fortalecimento de um determinado padrão estético, que é o padrão estético clássico, né? Então a gente pode pensar aí até as construções arquitetônicas da Alemanha nazista, e a forma com que eles entendiam a arquitetura como um monumento de força, de imponência, de grandeza, de estabilidade, algo que era fundamental para esse processo de regeneração, de reerguimento da nação. Isso tinha que aparecer esteticamente também. Não podia aparecer só no discurso, não podia aparecer apenas no programa, né, enfim, de planejamento econômico do Reich, né, ou coisas do tipo. Ele tinha que aparecer esteticamente também, né, então você tinha aí também, por exemplo, o resgate de determinados, até elementos do Art Deco, do neoclassicismo, né, a utilização era bastante comum a utilização de colunas dóricas, né, enfim, essa noção de que o estilo devia se conjugar também a determinadas funções. Eu acho que, sim, quem se interessar por cinema, tem um filme que fala muito sobre isso, que é o Arquitetura da Destruição. E aí a gente pode perceber como que diversas construções daquele período, né, algumas dessas construções existem até hoje, outros ficaram só no projeto e não se concretizaram efetivamente, como o projeto Germânia, que era um projeto de construção de uma nova capital no Terceiro Reich, né, esse realmente não sai lá muito do papel, mas, enfim, todas essas obras, mesmo as que existem até hoje, por exemplo, né, o Altes Museum, né, que é um museu de antiguidade que, né, existe em Berlim até hoje, você pode ver, né, a construção estética dele, isso cumpre um papel didático também, né, porque evoca esse passado místico e estabelece uma conexão do nacionalsocialismo, ele dá unidade, né, e ao povo alemão, remete também a esse princípio de Blut und Boden, né, que é o sangue e o solo, né, enfim. Então, é interessante também, né, assim, olhar para isso, como que essa coisa do mito do renascimento, né, veja, é um renascimento, tem uma coisa nova aí, utópica também, de construção, mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa nostálgica, por isso que eu chamei de uma dialética entre nostalgia e utopia, porque é uma utopia que, em alguma medida, ela dialoga com o passado, no sentido em que ela faz uma construção do passado. Ela resgata uma construção, uma determinada narrativa sobre o passado para justificar o seu projeto societário. Bom, essa última fala da Tatiana me lembrou da admiração que o Hitler tinha pelo Frederico Barbarossa, ao ponto dele querer morar nas montanhas onde, possivelmente, ele teria sido enterrado. E até mesmo, se a gente lembrar, no caso da Operação Barbarossa, né, em relação à União Soviética. E aí, Tatiana, você chegou a comentar nesse último momento sobre o filme, né, Arquitetura da Destruição, e acho que entender esse período passa por diversas camadas de temporalidade, né? É o nazismo e o fascismo olhando para esse passado, mas agora a gente vive uma outra situação que eu acho que traz mais camadas temporais, né? Então a gente tem filmes
sobre o nazismo, sobre o fascismo, filmes sobre a Idade Média, e a gente pode dizer, nesse momento, que dentro do que a gente poderia chamar de uma história pública ou de usos públicos do passado, diversas narrativas aparecendo, tanto sobre o nazismo quanto sobre esses períodos medievais. E aí, se você puder falar um pouquinho para a gente como você está pensando essa questão dessas outras formas de construção narrativa que passam por fora da academia, né? Se durante um bom tempo os historiadores não pensavam muito sobre isso, é evidente que desde os anos 70, e no Brasil em especial desde 2010, isso aparece de forma mais forte, né? Então, a gente, na academia, eu diria, tem começado a refletir mais a respeito dessas outras formas como aparecem. E aí, só para exemplificar, um dos meus alunos lá da educação básica, outro dia ele chegou falando sobre um joguinho no qual ele tinha que matar os nazistas. E era um joguinho que reproduzia aquela narrativa dos Estados Unidos como grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial. Enfim, só para que a gente tenha ideia de que eles estão em contato com essas outras formas de contar esse passado. E aí, como é que você enxerga esses usos, né, digamos assim, desse passado? O que a gente pode perceber, né, é que eu acho que a gente pode talvez trabalhar esse ponto aí de duas formas, né? Uma coisa é como uma mentalidade fascista ainda tem espaço no nosso mundo hoje e como ela se expressa. Se a gente pode falar de um fascismo contemporâneo ou se essa mentalidade fascista, né, seria simplesmente um resquício do passado, né? Eu acho que isso abre uma seara de discussões, né, que eu acho que hoje, em boa medida, nós já temos muitos intelectuais, muitos intérpretes, né, que entendem, né, enfim, que o fascismo, né, ele é uma problemática que pode avançar no tempo, sim, né, que não está necessariamente restrita a uma determinada, encerrado num determinado período histórico, né, ou ele não se encerra num determinado período histórico, e também não está encerrado num determinado espaço, né, espaço físico nacional societário, né, não é um problema de determinados países, né, enfim, que é específico da história da Alemanha ou da história da Itália, ou mesmo algo próprio da história da Europa, né, mas que a gente pode observar fascismos em sociedades não europeias, né, nas Américas, né, enfim, no próprio Brasil com o integralismo, nos Estados Unidos, né, enfim, em sociedades não europeias, ou seja, ela extrapola determinados limites, tanto espaciais como temporais. Eu acho que essa é uma discussão, né? Enfim, se a gente pode falar de fascismo hoje, eu acho que sim, né? Mas, claro, guardadas as particularidades do que era o fascismo sendo construído num determinado contexto ali do entre guerras, que é um determinado contexto, inclusive de desenvolvimento do capitalismo, e o que é o fascismo hoje. Como eu comecei falando lá no início, se a gente entender que fascismo é um processo, no sentido de um processo de fascistização, a gente não tem hoje regimes fascistas instaurados tal como nós tivemos no entre guerras, né? Mas nós podemos observar movimentos fascistas, lideranças fascistas, coletivos fascistas, né? Então, se a gente olhar fascismo, né, como ou mesmo o conceito do fascismo, não só o processo social, né, mas enfim, como um conceito pautado na natureza do fenômeno, a gente consegue falar de fascismo contemporâneo como algo, né, um problema social que emerge diante de um cenário de crise social profunda, né, em meio a um crescimento, um processo de aguçamento, crescimento de uma cultura do ódio, de avanço de processos de indiferença social. Esses contextos de desespero social, de falta de perspectivas, eles sim abrem caminhos para a emergência de lideranças autoritárias, algumas de caráter fascista, outras de caráter não fascista, né, mas esses contextos eles sempre abrem essas brechas para a emergência de lideranças com propostas salvacionistas, certo? Que vão apostar na transformação pela força, né, algumas vezes utilizando de discursos eloquentes, nacionalistas, xenófobos, anticomunistas, procurando resgatar aí passados mitificados ou, né, gloriosos. Aí sim, né, a gente pode ter um cenário desse, né, como nós tivemos no momento do Entre Guerras, e podemos observar um cenário parecido, guardadas as suas devidas particularidades, hoje em dia. Eu acho que essa é uma seara de discussão. A outra é como essa mentalidade fascista aparece de outras formas para além da explicação histórica, como ela aparece na nossa vida, como ela aparece
na cultura da mídia, principalmente, né? Ou seja, como o imaginário fascista ele se reproduz de forma a, muitas vezes, aparecer sem nem mesmo se identificar como fascista. Como, por exemplo, né, o Thiago falou aí da questão dos jogos, né? A lógica do jogo é você sempre eliminar o outro. Esse tipo de lógica é uma lógica dentro do espectro dos movimentos conservadores que guardam uma qualidade tipicamente fascista, que é a relação com o outro sendo entendido como constante ameaça. E a forma que você tem que se relacionar com o outro é eliminar o outro, porque a mera existência do outro compromete a sua vida. Essa forma, né, de você lidar com o outro, de você lidar com a diferença, ou de você lidar com a divergência política com base somente ou fundamentalmente na eliminação, na exclusão total e eliminação, isso é uma lógica tipicamente fascista. Então, você pode reproduzir essa lógica de forma, inclusive, até a naturalizá-la, achar que em determinados momentos ela é aceitável, ou ela é natural, né, ou mesmo ela é desejável, que é um tipo de lógica fascista, sem necessariamente estar falando do processo histórico do fascismo. Botar suástica ali, né, enfim, isso pode aparecer da cultura da mídia de uma forma geral, pode aparecer num filme, pode aparecer em desenhos animados, isso vai cristalizando determinadas mentalidades e determinados comportamentos sociais. E os comportamentos sociais, eles têm um fundamento político também, porque a política está em tudo, a política não é um sinônimo, ela não se encerra somente numa dimensão político-partidária, parlamentar, né? A política está na vida, ela está em como a gente se relaciona com os outros seres humanos, com o mundo à nossa volta, tudo isso é sobre política, né? Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando sobre política, não é? Quando a gente está falando de economia, a gente está falando sobre política também, por mais que muitas vezes, né, as discussões econômicas procuram se colocar de uma forma neutra, né, de que, né, a política é uma coisa, né, a cultura é outra, isso é bem uma abordagem liberal, né, de você setorizar as coisas. Mas, enfim, então, quando a gente tem esse tipo de lógica, a gente está falando de fascismo também, né? Você pode ter a expressão de mentalidade fascista sem necessariamente estar aludindo ao contexto, aquele contexto do fascismo histórico. Então, às vezes, as pessoas estão até reproduzindo até um comportamento que é fascistoide, sem nem mesmo se dar conta. Tatiana, eu queria até te pedir desculpas, que eu vou fugir um pouquinho do nosso roteirinho, daquela coisa pré-esquematizada que a gente tinha definida aqui nos bastidores, mas eu queria te propor uma questão, e aí ver o que você, enfim, o que você poderia trazer para a gente aqui. Que além de você ser uma grande conhecedora do fascismo histórico, professora de contemporânea da UF, você trabalha mais recentemente com a extrema-direita contemporânea. E há um tempo atrás, quem veio aqui participar de um podcast sobre também o uso do passado foi o professor Paulo Pachá, e ele tem um texto que circulou muito na internet, que é Porque a extrema-direita brasileira ama a Idade Média. E a conclusão que ele chega é que ela ama a Idade Média porque ela coloca o Brasil no horizonte ocidental, europeu, e fundamentalmente, através de Portugal, né, da colonização portuguesa, mas fundamentalmente ele elenca, aí a minha memória talvez esteja me traindo, mas ele elenca pelo menos 3 grandes elementos para essa vinculação, que é uma vinculação ao cristianismo, uma vinculação a uma branquitude e a uma certa versão de masculinidade mais agressiva. E no que a gente está conversando aqui, né, isso ele está vendo na movimentação dos memes, nesses grupos de extrema-direita, etc., de hoje em dia, sobretudo aqui no Brasil. E é muito parecido quando a gente olha para os cartazes, para os pôsteres da Segunda Guerra, para o período do fascismo histórico, e, mais uma vez, são esses elementos que muitas vezes acabam aparecendo. A branquitude, a violência, né? Tem um cartaz também da Itália fascista, que é uma pessoa com uma luva daquelas da armadura medieval, né? A luva completa, dando um soco nos revoltosos, né? Nos guerrilheiros estavam lutando contra o fascismo internamente na Itália. Aí, assim, a questão que eu queria te propor era um pouco essa. Por que para a gente pensar junto, talvez, por que esses elementos aparecem de maneira tão semelhante naquele passado, lá naqueles anos 30, naqueles anos 40, e hoje? Então, eu acho que tudo isso gira em torno um pouco, né,
de como eles procuram definir o que eles entendem por nação. E aí, por exemplo, você falou no caso da Alemanha, né? O que eles entendiam como ariano, o que eles entendiam no caso da Itália, né? O que eles entendiam como o italiano autêntico. E no caso, por exemplo, do Brasil contemporâneo, o que se entende como cidadão de bem. Quem é um cidadão de bem? Quem é o ariano? Quem é o italiano autêntico? Quem é o verdadeiro americano? E aí você vai responder essa pergunta, invariavelmente, e isso vai remeter o quê? A isso que você falou, né? É branquitude, né? É uma cultura masculinizada. Por que tem a questão da violência, né? Porque o verdadeiro homem, ele alcança as coisas através do quê? Da força, pela expressão da sua força. É ali que ele vai expressar não só o seu poder, mas também a sua honra. Então tem uma coisa da cultura da masculinidade, uma coisa bem falocêntrica mesmo, que compõe o fascismo. E é isso, assim, né? Você tem um pouco de... Quando você começa a fazer essas perguntas e a procurar as respostas para essas perguntas, você vai cair lá. Você vai cair numa cultura eurocentrada, né? Numa herança europeia, né? Uma herança europeia tanto em termos... Isso é importante a gente falar, né? Não é só uma herança étnica europeia, ser branco etnicamente. É tudo aquilo que se entende culturalmente, eticamente, moralmente como branco, porque essa dimensão é importante também. Então você tem ali, né, o branco como herança étnica, biogenética, racial, mas também como herança cultural, como herança moral, ética, né? O que é o homem branco? Né? O que é o poder do homem branco, principalmente, né? É isso, é o homem branco. Ele é o homem branco, europeu, trabalhador. Tem isso, né? Tem uma coisa da lógica de que o trabalho dignifica, né? De que você vai conseguir as coisas através do trabalho, e isso distingue um pouco esse homem branco fascista contemporâneo, que é oriundo, sim, de uma sociedade burguesa, do que o cavaleiro medieval, que é um homem branco também, que demonstra sua força, né, pela violência, pela conquista, né, pela honra, né, mas enfim, são apropriações, não é exatamente uma cópia, não é você copiar o passado, é você resgatar determinados elementos do passado e reapropriá-los segundo seus interesses, para que eles sirvam aos seus interesses. Então, né, você acaba se remetendo a isso, né, assim, a uma origem que é europeia. O homem branco vem da onde? Ele não vem da América, ele não vem da África, ele vem da Europa. Então, ele é homem, ele é branco, ele é ocidental, ele é europeu, né? Ele tem determinadas características que vão ser valorizadas, tanto o seu padrão racial, bioestético, porque você tem a construção de padrões, inclusive, de beleza, né, dentro dessa lógica, mas você tem padrões comportamentais, são determinados comportamentos que são associados ao homem branco. Certo? Comportamentos econômicos, comportamentos sociais, aí você tem também a própria noção de centralidade do que se entende como família, que é uma família heteronormativa, certo? Uma família nuclear, uma família tradicional, né, do poder patriarcal, certo? A família do poder patriarcal, ela é necessariamente uma família heteronormativa. E aí, daí você vai puxando, né, esse entendimento, que eu acho que talvez isso, né, eu achei muito boa, assim, esse comentário que vocês trouxeram. Ajudou a gente a pensar, enfim, outras dimensões, que são super importantes. E é isso, é uma relação, assim, não é uma valorização qualquer, é uma valorização que implica necessariamente não apenas a depreciação de tudo aquilo que é diferente, né, ou seja, que não atenda a esse padrão, mas também ao entendimento de que a existência de outras formas, né, culturais ou, né, outras conformações étnicas, né, enfim, elas são uma ameaça. E isso eu acho que é um pouco isso, assim, é um tipo de mentalidade que inspira, né, porque as mentalidades elas também não pairam sozinhas, né, não ficam lá em abstrato pairando no espaço. Elas inspiram ações concretas, elas inspiram ações políticas. E a ação política que ela inspira o quê? É você entender, é você desumanizar o outro, é você entender o outro como ameaça, como descartável. Só que esse outro também não é um outro genérico.
é um outro que tem cor, que tem gênero, que é periférico, certo? As coisas são, né, existem definições. Quando a gente começa a olhar um pouco para essas definições, a gente consegue perceber o que é que se queria eliminar ali, né? Não é simplesmente você eliminar a oposição, você vai eliminar o diferente. E a lógica é um pouco essa, de você estabelecer uma lógica de relação social de uma guerra de todos contra todos. Mas, não, veja bem, né? É uma lógica de guerra, mas não é exatamente de todos contra todos, porque são determinados elementos ou determinados grupos sociais que vão ser censurados, né? Que vão ser perseguidos e não outros, né? Enfim, então, essas perseguições, elas também não são aleatórias, essa eliminação também não é aleatória, essa depreciação, ela também não é aleatória. Então, existem várias formas também de você matar o outro. Matar o outro não é simplesmente, não é somente botar lá na câmara de gás, no crematório. Você tem camadas de morte também, né? De morte social, de morte cultural, né? De você ir eliminando o outro do cenário social de diversas formas. Bom, pessoal, vocês acabaram de ouvir a primeira parte do nosso episódio Idade Média, Fascismo e Ditaduras. Em breve lançaremos também a parte 2, então fiquem ligados e até já.